Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Civil faz perícia em carro e ouve depoimentos de PMs sobre a morte da menina Ágata, de 8 anos. Presidente Jair Bolsonaro já está em Nova York. Amanhã ele vai discursar na Assembleia Geral da ONU. Falência de empresa britânica afeta 600 mil turistas pelo mundo. O comércio já se prepara para as compras de final de ano, Dia das Crianças, Black Friday e Natal. E para ajudar o consumidor ainda tem liberação do Fundo de Garantia. A Polícia Civil do Rio de Janeiro ouviu hoje os PMs que participaram da ação no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, que resultou na morte da menina Ágata Vitória, de 8 anos. Policiais que participaram da operação que resultou na morte da menina Ágata, de 8 anos, prestaram depoimento e entregaram suas armas. A Polícia Civil fez uma perícia no carro onde a menina foi baleada para descobrir de qual direção veio o tiro. Ágata voltava de um passeio com a mãe quando foi atingida. A Polícia Militar informou que agentes revidaram um ataque de traficantes. Os moradores do Complexo do Alemão contam que um policial disparou uma única vez em direção a um motociclista que não atendeu a ordem de parar. Neste final de semana, a hora do adeus. O enterro de Ágata foi marcado por dor e revolta. Eu estou aqui para pedir justiça por mais um assassinato, dessa vez o da Ágata, uma menina de 8 anos de idade, assassinada por essa política de extermínio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O anjo é um anjo do lado de Deus. Quem? A Ágata. Tá? Agora. Levou agora porque ela não merece ficar nesse mundo. Não merece. Ela é uma pessoa digna, uma pessoa saudável, uma pessoa pura, inteligente, obediente. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, comentou o caso. Ele comparou o narcotráfico à guerrilha da Colômbia. Para Mourão, os traficantes brasileiros estão estruturados com forças de apoio e sustentação, incluindo médicos, advogados e sistemas para lavar dinheiro. Estão estruturados dessa forma. Então, infelizmente, a gente tem que reconhecer que em determinados lugares do Brasil se vive uma guerra. E aí acontecem tragédias dessa natureza. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, lamentou a morte da menina e pediu celeridade nas investigações. Tem sido difícil ver a dor das famílias que têm perdido seus entes queridos em razão da inescrupulosa atuação do crime organizado, que vem atingindo o Rio de Janeiro, não de hoje, mas de muitos anos. Segundo a ONG Rio da Paz, Ágata Vitória é a 5ª criança morta por bala perdida este ano no Rio de Janeiro. As despesas de brasileiros no exterior caíram em agosto. Segundo o Banco Central, os gastos foram de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, o que representa uma queda de 5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados foram divulgados hoje. As contas externas do Brasil fecharam com um saldo negativo de mais de 30 bilhões de dólares nos 8 primeiros meses deste ano. O rombo aumentou 65% na comparação com o mesmo período do ano passado. O indicador é formado pela balança comercial, que é o comércio de produtos entre o Brasil e os outros países, pelos serviços adquiridos pelos brasileiros no exterior e pelo envio de juros, lucros e dividendos do Brasil para o exterior. Os brasileiros vão terminar o ano com quase 81 bilhões de reais a mais no bolso. É o dinheiro da liberação do Fundo de Garantia, das cotas do PIS/PASEP e da primeira parcela do 13º dos aposentados. Muitos vão guardar ou pagar contas, mas sempre sobra para as compras também. Se depender do calendário, não vai faltar oportunidade. A primavera mal chegou e quem deu as caras foi o Natal. Dá para acreditar que já é Natal? Mal chegou a primavera, a gente está em setembro. Verdade, o tempo está passando, né? Muito rápido. Minha filha já vai fazer 3 anos, já estou pegando brinquedo pro Dia das Crianças, já pro aniversário dela, já. Pensando no Natal. Já, Natal, é verdade, Dia das Crianças, Natal e o aniversário dela. Muito rápido. O ano voou. Voou. Em abril foi aniversário do meu filho, setembro foi da minha sobrinha, já é Dia das Crianças e o dinheiro tá indo embora. Já tem pisca-pisca, tudo quanto é tipo de enfeite. Quem gosta de pesquisar bem e economizar, a hora de comprar é agora. Já?
Já, porque senão depois fica mais caro. E aproveita que não tem muita gente também nas lojas. Fica mais vazio a rua, porque essa rua aqui, ó, no final do ano, não dá nem pra passar. Escura, né? Aí daqui a pouco começa a sair os 13º, então a gente já quer ficar livre das compras. Os comerciantes da rua mais famosa do país já prepararam o estoque para as vendas do final de ano. Olha, já tudo muito bem preparado, as expectativas são excelentes, o movimento está dentro do que nós esperávamos, os estoques super bem abastecidos, loja cheia, prateleiras também cheias, então eu acho que vai atender às nossas expectativas sim. No ano passado, as vendas superaram as expectativas dos comerciantes. Para muitos, foi o melhor Natal dos últimos 5 anos. E o setor está otimista que este final de ano seja ainda melhor. A maioria dos comerciantes acredita na recuperação econômica do país. Até com a chegada dessa iniciativa que o governo, no caso, fez em liberar um determinado valor de FGTS para o povo de uma forma geral, tudo isso daí é uma grande verba que vai ser injetada no mercado. E a gente pretende, no caso, por que não, ficar com uma fatia desse bolo, né? Então estamos trabalhando bem para que isso aconteça. Mas antes tem o 12 de outubro, Dia das Crianças, uma das datas mais esperadas pelo comércio. Está no 4º lugar do ranking de vendas depois do Natal, Dia das Mães e Black Friday. Na verdade, a minha filha, ela revende, né? Então a gente tem uma boa venda de brinquedos. E aqui é o lugar mais indicado, realmente. Então é uma data esperada aí por vocês? Sim, com certeza. Deve bombar as vendas. Estão otimistas? Com certeza. A Black Friday acontece no final de novembro. Mas para garantir promoções verdadeiras, o consumidor tem que ficar de olho nos preços desde já. O Brasil ele já é o 10º país em utilização de meios eletrônicos para pesquisa de preço e para compras na internet. E eu diria para que todos os consumidores passem a utilizar a seu favor as pesquisas antes de preços. E parece que a tendência começou a mudar. Uma pesquisa revelou que este ano as pessoas deverão comprar mais nas lojas do que pela internet. As compras na rede estão causando alguns problemas para o consumidor. E tem a tradição, que ainda não foi rompida. Mas eu prefiro ainda pegar, ver o troco, ver o dinheiro. Gosta de vir pessoalmente? Pessoalmente, isso é. A Esther veio do Amazonas para conhecer a 25 de março em São Paulo e pesquisar os preços. E ela está certíssima. Para não se enrolar com as dívidas, tem que ter planejamento. Mas eu diria que já planeje para 2020. Tem que começar já, pensando já no próximo ano, porque muitos dos gastos que vão ser feitos agora, começando pelas crianças, depois o Black Friday, depois Natal, vão cair ainda o ano que vem para pagar. E o ano que vem você sabe que no início do ano sempre tem outros impostos aí que aparecem, IPVA, IPTU. Então já planeje já e já pense em 2020 já. Planejando já, você vai ter menos problemas, com certeza absoluta, com o dinheiro. A União Europeia deve investigar a Boeing por práticas anticompetitivas. O caso envolve a compra da divisão comercial da brasileira Embraer. O acordo, que marca a maior mudança no setor aeroespacial comercial em décadas, transformaria o mercado mundial dos jatos de passageiros e reforçaria as companhias ocidentais contra os grupos recém-chegados da China, Rússia e Japão. A Boeing passaria a competir em melhores condições com os jatos C-Series projetados pela Bombardier do Canadá e apoiados pela rival europeia Airbus. A unidade da Embraer é avaliada em 4 bilhões e 750 milhões de dólares. A Comissão Europeia estabeleceu o prazo de 4 de outubro para análise preliminar do acordo. Depois disso, começa uma investigação que pode levar até 5 meses. A medida aumenta a pressão sobre a Boeing, que teria que oferecer concessões. À espera dos investidores para saber novidades sobre a guerra comercial entre China e Estados Unidos fez o dólar fechar em alta. A moeda norte-americana subiu 0,4%, vendida a R$ 4,17. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,2%.
O Ministério da Educação vai propor que as universidades federais contratem professores no regime CLT, ou seja, com carteira assinada. A declaração foi dada pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, ao jornal Estado de São Paulo. O ministro afirmou que as universidades que aderirem ao novo programa Futurice só poderão contratar professores e técnicos pela CLT. A adesão ao programa é facultativa. O Futurice, o novo programa do MEC, vai captar recursos junto à iniciativa privada. Os contratos de novos professores e técnicos serão intermediados por organizações sociais, entidades privadas que prestam serviços públicos e não precisam seguir a lei de licitações e concursos. Segundo a pasta, boa parte dos novos investimentos no ensino superior federal será pelo programa. Atualmente, os profissionais precisam passar por concurso público e têm direito à estabilidade. O novo formato de contratação deve trazer questionamentos, porque uma decisão do STF de 2018 diz que empregados de empresas públicas com contratos regidos pela CLT não têm direito à estabilidade prevista na Constituição. Para o ministro da Educação, os gastos com a folha de pagamento são uma bomba relógio. De acordo com o MEC, 85% da verba das universidades federais é gasta com pessoal. A reforma da Previdência pode ser votada em primeiro turno no Senado esta semana. Os parlamentares dizem que o clima é favorável a uma aprovação. O relatório sobre as emendas deve ser votado de manhã na Comissão de Constituição e Justiça. À tarde, a PEC segue para o plenário. O relator Tasso Gereissati rejeitou 76 emendas que poderiam modificar a proposta e obrigar a volta do texto à análise dos deputados. O relator só fez uma mudança no texto, no ponto que trata da criação de uma alíquota de contribuição mais baixa para os trabalhadores informais. A expectativa é de que a votação do segundo turno aconteça no dia 10 de outubro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, marcou para quarta-feira o julgamento de um habeas corpus de um ex-gerente da Petrobras. A defesa pede que seja aplicada a mesma regra que beneficiou o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. A segunda turma do STF entendeu que o delatado deveria ter tempo de responder às acusações do delator. E como isso não aconteceu no caso de Bendini, a condenação dada pelo então juiz Sérgio Moro foi anulada. O julgamento esta semana no STF pode resultar na anulação de várias condenações na Lava Jato. E você vai ver a seguir: Nova York recebe cúpula sobre o clima. Manifestantes cobram o fim do uso de energias fósseis. Os detalhes em instantes. Até já! Cuidado com as mensagens que você recebe pelo celular. Criminosos estão usando o WhatsApp para enviar mensagens oferecendo empréstimos com boas condições ou quitação de débitos com juros bem abaixo do praticado pelo mercado. Mas para isso é necessário dar uma entrada. Em 2 semanas, dezenas de pessoas procuraram a delegacia de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A polícia acredita que o número de vítimas seja bem maior e que o problema atinja o país inteiro. A esposa do João recebeu por WhatsApp uma oferta imperdível para quitar sua dívida com cartão de crédito. A suposta empresa se diz parceira do banco que a mulher tem conta. Ela retornou a mensagem interessada, passou o número do seu CPF. Minutos depois, recebeu o boleto para pagamento da entrada. Eu pensei bem, falei, não, tá errado. Aí eu falei para ela, não vai pagar não. Aí eu falei, vou na delegacia, né? Prestar queixa, porque eu tenho certeza que é um golpe. É golpe sim, João, e um dos mais praticados nesses tempos de crise. Em 2 semanas, 10 pessoas procuraram a delegacia que atende a região do Jardim Tijuca, em Campo Grande. A polícia acredita que o número de vítimas seja ainda maior.
Por vergonha, muitos não registram boletim de ocorrência. De fato, reaver esse dinheiro é praticamente impossível, já que as contas não são daqui e o saque pode ser feito de qualquer lugar do país. Por isso, fica aqui o alerta. A principal característica desse tipo de crime, segundo o delegado, é a exigência de uma quantia prévia em troca da liberação do valor a ser emprestado. Se você está pegando um empréstimo, por que você tem que pagar antes? Então, temos vítimas aqui que chegaram a perder R$4.000, R$10.000. Se informe, na dúvida, não contraia o empréstimo. A gente alerta a população, empréstimos somente são tomados em instituições financeiras ou instituições credenciadas pelo Banco Central. O João só não caiu no golpe porque desconfiou dos juros mais baixos que os praticados no mercado. É melhor ir na agência, falar diretamente com o gerente, aí lá negocia e lá vocês fazem o que tem de fazer, porque aí não vai ter problema. A Polícia Federal de São Paulo fez uma operação contra fraudes no pagamento de aposentadorias pelo INSS. O prejuízo estimado na Previdência é de R$55 milhões. Foram 22 mandados de busca e apreensão em Guarulhos e em Diadema, na Grande São Paulo e na capital paulista. A operação apura o envolvimento de advogados, contadores e servidores do INSS na prática de fraudes contra o sistema previdenciário. As investigações apontam que os beneficiados não tinham tempo de contribuição suficiente. Os suspeitos podem ser indiciados pelos crimes de organização criminosa, estelionato e inserção de dados falsos em sistemas de informação. As penas variam de 2 a 12 anos de reclusão. Começou hoje a cúpula do clima da ONU em Nova York sob a pressão de jovens de todo o mundo. A ativista Greta Thunberg acusou os líderes de terem traído sua geração através da falta de ação diante do aquecimento global. Cerca de 60 representantes de vários países estão reunidos para discutir o clima do planeta. Os jovens exigem o fim do uso de energias fósseis e a redução acelerada dos níveis de gases de efeito estufa. A sueca Greta Thunberg, que iniciou um grande movimento em prol do meio ambiente, acusou os líderes mundiais de terem traído sua geração com a falta de ação contra as mudanças climáticas. This is all wrong. I shouldn't be up here. Está tudo errado. Eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar na escola, do outro lado do oceano. Vocês roubaram meus sonhos e minha infância. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. O presidente Donald Trump fez uma breve aparição não programada na cúpula que deve reforçar as promessas do Acordo de Paris e mostrar quem são os líderes mais atuantes no combate às mudanças climáticas. Há pouco mais de 2 anos, Trump retirou os Estados Unidos do acordo, alegando que o tratado oferecia uma vantagem injusta aos outros países sobre a indústria americana. Segundo um balanço feito pela ONU, 66 países prometeram às Nações Unidas reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa em pelo menos 45% até 2030 e alcançar a neutralidade do carbono até 2050. Antes da cúpula começar, o presidente da França, Emmanuel Macron, a chanceler alemã Angela Merkel, o colombiano Ivan Duque e o chileno Sebastián Piñera se reuniram para discutir a situação na Amazônia. No encontro, Macron anunciou a liberação de $500 milhões em ajuda financeira para a proteção de florestas tropicais. Os recursos são do Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a ONG Conservação Internacional. O presidente Jair Bolsonaro não participou desse encontro de líderes, mas embarcou hoje de manhã para Nova York para participar do evento da ONU. Ele já está nos Estados Unidos. Bolsonaro será o 8º presidente brasileiro a discursar na Assembleia Geral da organização, que reúne anualmente a maior parte dos chefes de Estado do planeta. Já é tradição. Desde 1949, a abertura da Assembleia da ONU é feita pelo presidente brasileiro. Mas Bolsonaro correu o risco de não poder ir aos Estados Unidos. No dia 8 de setembro, ele fez uma cirurgia para corrigir uma hérnia. Foi o 4º procedimento em um ano, desde que ele foi esfaqueado na campanha eleitoral. Mas deu tudo certo.
Bolsonaro vai para a Assembleia da ONU cumprindo rigorosamente os cuidados com a saúde, passados pelo médico Ricardo Camarinha. Inclusive, o doutor Ricardo está na comitiva do presidente. A presença de Bolsonaro na ONU gerou expectativa em relação à crise diplomática e ambiental, causadas pelo aumento das queimadas na Amazônia. Bolsonaro já disse que vai fazer um discurso bastante objetivo, defendendo a soberania nacional e a atuação do governo na Amazônia. Inicialmente, o presidente iria também a Dallas, no estado do Texas, para se reunir com empresários do setor de tecnologia, mas a viagem foi cancelada. Pela agenda informada pela presidência, Bolsonaro retorna ao Brasil na quarta-feira. Existe também a expectativa de um encontro em Nova York entre Bolsonaro e Donald Trump. Só que mais cedo, ao falar com jornalistas, Trump não confirmou a reunião, mas disse que o presidente brasileiro é um bom homem. A histórica operadora de turismo britânica Thomas Cook, a mais antiga do mundo, declarou falência e o fim de suas operações. O anúncio obrigou as autoridades a iniciarem uma operação sem precedentes para repatriar clientes em viagem em vários países. Veja agora em um giro de notícias internacionais. A empresa confirmou que tem 600 mil turistas de férias. Com a falência, 22 mil funcionários em todo o mundo estão com os empregos ameaçados. 9 mil deles no Reino Unido. O grupo vinha registrando uma forte queda nos negócios devido à concorrência intensa dos sites de viagens e às incertezas sobre o Brexit. A empresa britânica, que tinha 178 anos, negociou durante o fim de semana em busca de uma injeção de capital de 250 milhões de dólares para evitar o colapso. Mas as conversas com credores não deram certo e a operadora encerrou as atividades. O Irã decidiu liberar o petroleiro sueco de bandeira britânica Stena Impero, que estava retido desde julho no Estreito de Hormuz. A Guarda Revolucionária alegava que a embarcação não respeitava o Código Marítimo Internacional. A retenção do navio aconteceu 15 dias depois do petroleiro iraniano Grace One passar pela mesma situação em Gibraltar, interceptado pelas autoridades do Reino Unido por suspeita de transportar combustível para a Síria. Mas as autoridades negaram que a última captura tenha sido uma represália. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, anunciou a criação de um comitê constitucional sobre a Síria, que pode levar à elaboração de uma nova Carta Magna. O grupo deve incluir 150 pessoas, 50 delas eleitas pelo governo de Bashar al-Assad, outras 50 pela oposição e mais 50 pela ONU, que vai incluir representantes da sociedade civil. Para os países ocidentais, a comissão vai permitir a organização de novas eleições na Síria, assolada pela guerra que movimenta milhões de refugiados. 7 crianças morreram após o desabamento de uma escola em Nairobi, capital do Quênia. Dezenas de pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais da região. O prédio de 2 andares era uma estrutura precária feita de concreto, chapas de ferro e madeira. Nairobi e outras cidades do Quênia registraram desabamentos de construções nos últimos anos. O setor tem crescido no país, mas as normas de segurança muitas vezes são desrespeitadas. O presidente americano Donald Trump e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi realizaram um comício em Houston, no Texas. Os líderes se declararam unidos na luta contra o terrorismo e prometeram uma estreita aliança pessoal. A Índia e os Estados Unidos estão há meses tentando se acertar nos negócios. Em junho, o governo Trump acusou a Índia de impor barreiras comerciais e os Estados Unidos encerraram acordos preferenciais com o país. Em resposta, o governo indiano aumentou impostos de importação sobre alguns produtos dos Estados Unidos. Nós encerramos essa edição com belas imagens de um festival de luzes e fogos em Moscou, capital da Rússia. O show pirotécnico, realizado todos os anos, é conhecido como Circo de Luzes. Ele é repleto de música e conta histórias de todo o mundo. Além dos céus, as luzes dão vida aos prédios, com imagens impressionantes. Turistas e moradores têm até amanhã para conferir o espetáculo. Uma boa noite para você. Ótima noite, até amanhã.